noite. Boa noite a todos. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Ainda bem que a gente pode estar em casa, né, no quentinho do lar. Talvez essa seja a única vantagem do nosso evento ser online, né? Mas, enfim, que bom que a gente tem a tecnologia a nosso favor, que bom que ela nos aproxima de certa forma. Eu queria dar boas-vindas a todos vocês. Meu nome é Beatriz, eu trabalho no setor de relacionamento aqui da Maplebear Santana. Vou ficar com vocês, com a Tatiana, com a Cecília, com toda a equipe Maplebear até o final desse evento. Antes da gente iniciar e eu passar a palavra para a nossa diretora pedagógica, a Cecília, eu gostaria só de informar algumas regras da sala, né, só de boa conduta, para que a gente possa levar o nosso evento da melhor forma até o final. Então, eu peço que os microfones fiquem desligados, por favor, para que a gente não tenha nenhuma interrupção na palestra da Tatiana, e que vocês fiquem à vontade em deixar suas câmeras abertas. Vai ser muito bom poder olhar para vocês, principalmente nos últimos 15 minutos, quando a Tati vai abrir aí para as perguntas. Por favor, o chat vai estar aberto, coloquem lá suas dúvidas, comentários, que ao final, a gente então, nesses últimos 15 minutos, a gente vai ter esse bate-papo com ela, para que a gente possa fazer essa troca e, enfim, tirar e sanar as dúvidas. Ok? Então, muito bom evento para todos nós. Cecília, boa noite. Seu microfone está desligado. Pronto, muito boa noite, Bia. Boa noite a todos. A palavra é sua. Sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, como a Bia falou, meu nome é Cecília Azeredo e eu sou diretora pedagógica aqui da Maplebear Santana. Fico muito feliz de estar aqui hoje, de vê-los aqui hoje, né? Porque aqui na nossa escola nós acreditamos que essa parceria entre a família e a escola é fundamental no processo do desenvolvimento, né? É fundamental nesse desenvolvimento integral dos nossos alunos. E por isso nós trouxemos esse projeto, que é a Escola de Paz, que é, na verdade, uma série de encontros que visam compartilhar com os pais, com as nossas famílias, assuntos e informações em que nós acreditamos, nos baseamos, para que todos nós possamos falar a mesma língua, né, nesse processo de educação dos nossos bears. E para o nosso primeiro encontro de 2021, a gente convidou a Tatiana. Tati, você já está aqui, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tatiana, tudo jóia, Tati. A Tatiana é fonoaudióloga e ela também é proprietária da assessoria Helper, que já é nossa parceira aqui na Maplebear Santana, atuando tanto com os nossos alunos, quanto na formação da nossa equipe pedagógica. Seja muito bem-vinda, Tati. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Posso começar? É para eu me apresentar? Pode? Pode se apresentar e conta para a gente o que a gente vai ouvir aí de bom e o que a gente tem para aprender mais para podermos ajudar os nossos alunos a se desenvolver melhor. Primeiro, eu preciso agradecer, né, o convite. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Eu sempre falo, todo mundo que me conhece sabe, o carinho, né, que eu tenho pela Maple, é a escola da minha filha, é a escola que eu quero a minha filha. Então, assim, ter escola de paz dentro da escola, assim, é incrível, né? Quem dera todas as escolas tivessem um projeto como esse. Então, assim, eu estou muito feliz de participar do primeiro encontro desse ano, né? Participei na época que a gente podia fazer presencial, então participei de outros encontros, foi muito bacana. Espero que o nosso seja tanto quanto os outros, né? A gente vai falar um pouquinho hoje da fala, né? Que é a minha paixão, o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento da linguagem e a comunicação, né? Então, o nosso tema é a fala como porta de entrada do mundo e como o desenvolvimento da linguagem pode ajudar os nossos filhos, né? Então, a gente vai trocar aí algumas ideias, experiências e algumas sugestões para a gente melhorar a comunicação que está sendo tão importante nesses tempos que a gente está vivendo de pandemia. Podemos começar? Com certeza. Tati, lembrando então que nos últimos 15 minutos a gente abre para as perguntas, tá? Enquanto isso, o pessoal que está aqui na sala com a gente fica à vontade em escrever aí as suas dúvidas no chat, eu vou anotando por aqui. Então, no final, a gente volta a se encontrar. Boa apresentação, Tati. Muito obrigada. Vamos para a hora tensa dos meus compartilhamentos, porque eu sou super internauta aqui, sou super
íntima da internet. Fica tranquila, tá todo mundo junto aqui. Deu certo? Super certo. Então vamos lá. Boa apresentação. Obrigada. Primeiro, vou apresentar um pouquinho de mim, né, para vocês me conhecerem. Tenho 20 anos de formação em fonoaudiologia. Não perguntem a minha idade, porque eu comecei muito cedo, aos 10 anos praticamente, né? E então eu já trabalhei em escolas, fui professora, fiz magistério, mas a minha formação e a minha paixão é a fonoaudiologia. Então, eu tenho 20 anos de formação em fonoaudiologia, sou pós-graduada em linguagem, fonoaudiologia educacional e neuropsicopedagogia. Sou especialista no método fonovisoarticulatório, que é o método das boquinhas, é um método de alfabetização. Sou fonoaudióloga clínica e educacional há 20 anos, idealizadora de um projeto de inclusão com o método das boquinhas nas escolas privadas aqui de São Paulo e de outros estados aqui do Brasil também. Sou fundadora do SEMAI e hoje sou diretora e proprietária da Helper Assessoria. Então, para mim, de novo, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai começar falando da comunicação, né, que eu acho que é tão importante, é um tema que está sendo tão necessário, sempre foi e sempre será, mas agora nesses tempos de pandemia está sendo muito importante. Então, a comunicação, só um resumo, é a forma como as pessoas relacionam-se, dividindo e trocando experiências, né? Ideias, informações, e a comunicação ela pode ser de diversas formas. Ela pode ser vista, ouvida, tocada, falada, então pode ser através de gestos, através da verbalização, através de um simples silêncio, é uma forma de comunicação. Então, a gente tem que entender o que é comunicação, o que é linguagem, o que é fala, para a gente poder discutir um pouquinho. A linguagem já envolve uma produção aí de um jogo infinito de mensagens, né? E o nosso tema de hoje aqui é a linguagem oral. Ela se dá através da combinação de palavras, de regras, e ela só se torna possível através de algumas sentenças para a expressão do nosso pensamento, né? Só nós, humanos, que temos o dom aí, né, da criatividade e da linguagem. Nós somos a única espécie que tem a linguagem tão elaborada, tão perfeita, né? Para mim, eu falo que a fala, a linguagem é uma perfeição e realmente, eu adoro esse tema, a fala realmente é a porta de entrada para o mundo, né? Para a gente falar de tudo isso, de comunicação, de fala, de linguagem, a gente tem que começar do começo, né? Lá do comecinho. Então, a gente começa da vida intrauterina, né, a vida do bebezinho, do feto, antes dele nascer, né? Então a gente fala que a linguagem ela acontece já nessa vida intrauterina. Então a criança ela a comunicação. A criança ela se comunica dentro do útero materno. Então assim, todo mundo sabe que os chutinhos, né, as mexidinhas do bebê é um ato, né, natural, reflexo desse desenvolvimento gestacional, mas ele também é um ato de comunicação. Então, quem já teve, né, o prazer de gerar um bebê, sabe bem o que eu estou falando. Então, assim, tem mães, tem gestantes que elas falam, hoje eu não conversei com o meu bebê. Então, ele estava mais agitado, quando eu conversei com ele um pouquinho, ele se acalmou. Então, isso é um meio de comunicação. Essa criança está mostrando, está se incomodando, tem o retorno do outro, né? Que nesse caso é a mãe, então tem uma comunicação. Tem muitos casos do bebê que está bem agitado, a gente coloca lá a caixinha de som perto da barriga, ele se acalma. É um outro meio de comunicação. Tem bebês que, ao escutarem a voz do pai, ele se mexe, ou ele se acalma. Então, a criança ela vai se comunicando desde a vida intrauterina. Toda essa comunicação, essa relação desde a vida intrauterina, ela vai ser totalmente, assim, extremamente importante para a vida adulta dessa criança. Então, a comunicação, o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento da linguagem começa no começo da vida. Então, assim, se a gente não tem um começo da vida bem estruturado, bem pensado, bem estimulado, essa comunicação, esse desenvolvimento da linguagem, ele vai fazer falta lá atrás, ele vai ter uma falha quando essa criança estiver maior ou até na fase adulta. Então, a gente começa do ponto de partida da fala,
no nascimento da criança. Como a gente fala lá no tema, a fala é a porta de entrada do mundo. Qual é o primeiro meio de comunicação da criança? É pela boca, né? A criança nasceu. Então, o que toda mãe, todo pai lá na sala de parto espera? O choro do bebê. Esse choro não deixa de ser uma fala, né? É um choro, mas é uma comunicação, é uma verbalização da criança. Então, assim, esse choro é o primeiro meio de comunicação na vida da criança, né? Verbal. Então, ele chora. E esse choro, ele vai ter um significado. Então, assim, a gente brinca, eu sempre brinco aqui em terapia que mãe tem tecla SAP. Então, a gente aperta uma teclinha lá, eu já sei, esse choro é de fome, esse choro é de cólica, esse choro é de manha. Então, essa mãe, ela vai interpretando e significando esse choro. E isso é muito importante, porque a partir do nascimento começam as primeiras situações de aprendizagem, primeiras situações de comunicação. Então, a criança chora, ela é interpretada e atendida. Então, ela chora, ela é interpretada e atendida. Então, ela vai se comunicando através do choro. Depois, ela se comunica através do corpinho. Se ela está mais quietinha, se ela está mais agitada, essa mãe vai interpretando o corpo dessa criança. E nesses primeiros momentos de vida, que é o que eu acabei de falar, é o crucial e é o mais importante por uma comunicação efetiva na vida adulta, porque a gente tem a relação mãe e bebê. Então, a gente tem um estudioso que eu sou apaixonada, né, que é o Winnicott, e ele fala da mãe suficientemente boa. Quando a gente fala dessa mãe suficientemente boa, não quer dizer literalmente a mãe, mas é o cuidador. Então, porque tem mãe que é pai, tem mãe que é vó, tem mãe que é babá, né? É aquele cuidador principal nos primeiros meses de vida da criança. Então, esse cuidador, essa mãe, tem que ser muito efetivo, tem que ter uma relação de muita intimidade com essa criança. Então, essa troca, essa comunicação e essa relação faz toda a diferença para a vida dessa criança e para esse desenvolvimento sadio da linguagem da criança. Então, ela aprende a se comunicar, ela aprende a se expressar de uma forma segura e consciente, para ela refletir depois da fala um pouquinho maior. Depois disso, a gente começa o início, né? O início da fala e a significação da linguagem. Quando a gente fala, geralmente eu dou curso no ao vivo, eu pergunto para os pais quanto tempo que a criança começa a falar, com quantos anos ou com quantos meses. E aí eu falo que é um leilão, né? Quem dá mais e quem dá menos. Geralmente, 90% dos pais falam, com 1 ano. E aí eu falo, não, com aproximadamente 30 dias a criança começa a falar. Não é uma fala entendível, não é uma fala significativa, mas é uma fala. Então, a partir do momento que tem sons, é uma fala. Não é uma fala elaborada, não é uma fala lapidada, mas é uma fala. É importante a gente saber que para a comunicação, para a linguagem, para a fala, ela só acontece se tiver modelo. Ela só acontece se for ensinada. Ninguém nasce falando. A fala é ensinada. Então, se a gente não ensina a criança a falar, se a gente não dá modelo para a criança, ela não vai falar. Ela não vai se comunicar verbalmente. Então, começa lá por volta dos 30 dias, na lalação da criança, os primeiros sonzinhos, já começam os indícios de uma fala. E isso vai se aperfeiçoando no decorrer dos meses que essa criança vai crescendo, né? E aí aparecem os primeiros fonemas. E aí eu sempre falo, os pais levam no pediatra, o pediatra fala, tá tudo certo, espera até 5 anos que a criança fala. Tem 2 anos não fala ainda, não, é o tempo da criança. Não. Se a gente for ver a literatura de fono, é uma literatura um pouco atrasada. Então, a literatura da década de 80, lá fala que a criança tem que falar até os 5 anos de idade. Mas na década de 80, a criança nascia de olho fechado, ficava enrolada lá no cueirinho, né? Tinha todo um processo aí de desenvolvimento dessa criança. Hoje em dia a criança nasce de olho aberto, tem criança que já nasce com dente, tem criança que nasce super agitada. A maioria dos bebês já não conseguem mais ficar presos no cueirinho, né? Acho que é coeiro o nome, né? Eu não sei, uma coisa assim, não é da minha época, então eu não sei o nome. Então,
tinha todo um processo antigamente que hoje não. O desenvolvimento está mais acelerado. E o desenvolvimento da fala também, como todos os outros aspectos das crianças, está mais acelerado. Então, a gente tem que levar em conta isso. A literatura de fono é ainda um pouco atrasada. Então, assim, a gente não espera mais a criança falar. Se a criança não está falando, a gente tem que estimular, a gente tem que olhar, porque ela precisa falar num tempo aí determinado. Depois eu vou mostrar para vocês isso também. E aí, vocês vão ver várias fotos da minha filha, porque eu confesso que sou uma mãe babona, né? Então, a gente usa as fotos dos bebês, porque todo bebê é lindo. E aí, a gente vem para as primeiras situações de fala, que é o início da comunicação verbal. Então, a criança, por volta de 6 meses, ela começa com os fonemas, né? Começa com mamã, papá, né? Dá, mamá. E aí a gente pergunta, eu sempre gosto no ao vivo, porque eu pergunto para os pais, quais são os primeiros fonemas que a criança fala? Aí o pai fala, é mamãe, é papai, né? E realmente, é mamãe, papá, mamãe, papá. E aí eu falo, por quê? Ah, porque é mamãe e papai. Infelizmente, para nossa tristeza, não é. Né? Esses primeiros fonemas, a criança fala por quê? Lembra que eu acabei de falar? A fala é ensinada. Então, aquele bebezinho, ele chegou lá na nossa casa, aquela carinha pequenininha, e vem aquele adulto com uma boca enorme e começa, ai, nenenzinho da mamãe, nananana, ai, que bonitinho, vem no meu colinho, vamos tomar banho, vamos mamar, vamos isso, vamos aquilo. O que a criança vai vendo? A abertura e o fechamento da boca. Aquela boca do adulto, aquele rosto grande, ele abre e fecha. A fala é um modelo. Ela olha para aquele modelo e começa a imitação da fala. Então, essa boca abre e fecha. Os fonemas que a boca abre e fecha são os bilabiais. Mamã, papá. E aí, poxa, Tati, então não é mamãe e papai? Não, não é. É um reflexo, é uma imitação, né? Do mamã, papá, da boca aberta, só que nesse momento começa a comunicação, começa a troca, porque esses pais, eles vão significar a fala dessa criança. Então, quando a criança faz mamã, a mamãe fala assim, ai, tá falando mamãe, fala de novo mamãe, ai, que gostosa essa voz, ai, que não sei o quê. Então, olha, essa melodia, essa entonação da fala da mãe, dá prazer para a criança. Então, o que ela faz? Ela repete, é o reforço positivo, que a Maple Bear fala bastante, né? Que a gente fala a vida inteira da criança e do adulto também, esse reforçamento positivo. Então, a criança tem um retorno muito prazeroso, ela tende a imitar a mesma coisa do papai, e assim ela vai aperfeiçoando. Então, esse mamã, papá, que a princípio não significava nada, ele se torna significativo. E aí começa o início da comunicação. Então, a criança fala para mãe repetir, ela sente prazer e ela vai se comunicando. Aí, é importante a gente saber, como eu disse, que não dá mais para a gente esperar até os 5 anos. Então, eu pus um gráficozinho bem simples aqui, aproximadamente, né? O que é esperado nas idades, né? Nos meses. Então, assim, de 12 a 18 meses é o surgimento das primeiras palavras. Então, a criança começou lá, de 6 para 8 meses, umã, pá, dá, ambu, a gente vai aperfeiçoando, entre 9 e 12 meses, começam as primeiras palavrinhas. Mamãe, dá, quer, e aí ela começa a aperfeiçoar. Então, até 1 ano e meio, ela tem o surgimento das primeiras palavras. Tem criança que fala com 9 meses, tem criança que vai falar com 1 ano e 6 meses. E tudo bem. Então, a gente consegue esperar, desde que outros aspectos desse desenvolvimento esteja normal, é só o tempo da criança. Aí sim a gente fala, vamos esperar o tempo da criança. Então, o tempo das primeiras palavras, do surgimento das primeiras palavras, é até 1 ano e meio. Porque daí, se vocês olharem aí nessa tabelinha que eu coloquei, vai dando um boom a cada fase da criança. Então, até 1 ano e meio, ela tem 1, 2, às vezes 3 palavrinhas, 4. Com 18 meses, ela já vai de 10 a 50 palavras. Então, ela começa a adquirir numa quantidade muito significativa e muito rápido. Então, de 18 a 24 meses, 1 ano e meio a 2 anos, em 6 meses aí, ela vai de 10 a 50. Quando ela faz 2 anos,
Para 3, aí em 12 meses, ela aumenta de 200 a 400 palavras. Então, a diferença é muito grande. Uma hora ela fala 10, 50 a 50 palavras, de repente ela já está falando 200. Então, essa conquista esse repertório de palavras, ele é muito rápido, né? E aí a gente vai aumentando, vai para 400 com 3 anos, 600 com 4 anos, com 5 anos, quando esse desenvolvimento da fala tem que estar completo. Quando eu falo desenvolvimento da fala, os fonemas têm que estar todos, a criança tem que ter adquirido todos os fonemas, ela já está falando mais de 10 mil palavras. Então, é muito rápido esse desenvolvimento. Parece que não, mas é muito rápido. Aí, uma coisa que nem estava no meu programa aqui de falar, mas que eu acho importante, assim, a gente já estava esperando aqui, enquanto clínica, uma demanda muito grande de pacientes agora, quase pós-pandemia, né, que a gente está começando a relaxar um pouquinho aí dessa pandemia. Então, assim, eu imaginei muita criança da área da psicologia, da área da psicopedagogia, e de fono, realmente eu imaginei que viriam crianças de 2, no máximo 3 anos, com atraso de fala, porque passou esse momento aí do pico de palavras dentro de casa. Para nossa surpresa, a gente está pegando crianças de 4 para 5 anos com um atraso significativo de fala. Né, eu passei aí na Maple essa semana, mês de maio, junho, fazendo triagem. A gente tem uma grande quantidade, não só na Maple, mas em todas as escolas que a gente trabalha, uma grande quantidade de crianças que não conseguiram adquirir todos os fonemas até os 5 anos. A gente sabe que isso é devido à pandemia, devido ao momento que a gente está passando, mas isso não pode, aí nesse caso, a gente não pode esperar o tempo da criança, porque essa criança está com atraso. E aí depois a gente vai falar um pouquinho das dificuldades que aparecem por conta do atraso de fala. Então, assim, se a gente espera, isso vai refletir na alfabetização, vai refletir no ensino fundamental 1 e 2. Então, os problemas de fala e de desenvolvimento da linguagem que não são sanados até os 5 anos, essa criança vai carregar por um longo tempo da vida escolar dela. Então, por isso que é importante a gente ter essa tabelinha. Quem tem criança pequena, dá um print nessa tabelinha e vai, é lógico que a gente não vai ficar obcecado e contando palavras, mas a gente vai tendo uma ideia aí do que o meu filho tá. Olha, meu filho, tá com 3 anos, ele já fala bastante, ele já tá conseguindo. Tem pais que até fazem a listinha, e tudo bem, faz uma listinha, Tati, tá falando 180, tudo bem, 180 é um bom número. Ele tá falando 50 com 3 anos. Não, 50 não é um bom número. Então, vamos fazer uma avaliação, conversa com o profissional, porque às vezes é só uma conversa e já ajuda. Passando aí a gente vai falar das dificuldades relacionadas à fala e à comunicação. Primeira das dificuldades, que eu acho que é a que mais aparece, é a gagueira, que a gente chama de disfluência. Então, a criança tem uma disfluência. Essa gagueira, a gente tem 2 tipos de gagueira, a fisiológica e a transitória. A patológica e a transitória. A transitória, ela aparece entre 2 e 4 anos, por conta daquela tabelinha que eu mostrei para vocês, a criança está falando um pouquinho. De repente, vem uma chuva de palavras nesse cérebro, esse cérebro está fervendo aí de informações, só que a boca, a parte motor, ela não é capaz de expressar. Então, a criança pensa muito rápido e não consegue verbalizar. E aí começa a dar os tronquinhos da fala, ela começa a tropeçar. Eu brinco que gago todo mundo é. Todo mundo é um pouquinho gago. Eu tô aqui, eu fico um pouco nervosa, porque eu não tô vendo vocês. É uma coisa, não sei se vocês estão me entendendo, tá comunicando, eu começo a titubear e começo a gaguejar. Então, uma pessoa nervosa gagueja um pouquinho, uma pessoa ansiosa. Então, há uns momentos de disfluência de gagueira, ok. A partir do momento que essa gagueira começa atrapalhar no discurso da fala e na compreensão, e aí isso já vira uma patologia. Então, a gagueira é uma das dificuldades relacionadas à fala e à comunicação. Dificuldade de escrita, como eu falei lá, a gente não vai sanar as trocas, o atraso de fala até os 5 anos. Na maioria dos casos, vamos por aí, 99,9% da criança que fala errado, escreve errado. Se eu falar para vocês aqui uma palavra, deixa eu pensar aqui, lambda. Eu falei rápido, lambda. Aí vocês vão falar, escreve aí lambda. Vocês vão pensar, peraí, é lambda ou lambda? É B com I ou é B mudo? O que a gente faz? A gente fala
escuta e escreve. Então, uma palavra diferente, que não faz parte do nosso dia a dia, a gente fala, escuta e escreve. A criança, no processo de alfabetização, ela fala, escuta, escreve. Ela fala errado, escuta errado, escreve errado. Então, a gente tem 2 problemas fonoaudiológicos. Então, a gente tem que corrigir a fala e a escrita. Por isso que a gente fala, vamos sanar até os 5 anos, para entrar no processo de alfabetização muito mais tranquilo. Outra dificuldade relacionada à fala e à comunicação são os hábitos deletérios, né? Chupeta, mamadeira, chupar dedo, os bicos em geral atrapalham a fala. Então, chega a criança aqui para mim, os pais com a criança de 3 anos, falam, Tati, ele tá atrasado, meu filho não fala nada, e aí chega a criança com o que na boca? O chupetão lá na boca. E aí eu falo, quanto tempo que ele usa? Ah, a chupeta ele fica o dia todo. Fica o dia todo com chupeta. Então, quer dizer, ele tá com um objeto aqui, ó, dentro da boca o dia todo. Como que ele vai falar? Fora o estrago ósseo, respiratório, oral, muscular, que os bicos fazem na estrutura física da criança. Então, ó, eu até coloquei uma foto da minha filha com chupeta. Filha de fono, chupa chupeta, que absurdo. Não tem problema, porque a gente sabe das dificuldades desse início da vida. Chupeta acalma a criança? Acalma a criança. Chupeta ajuda a mãe? Ajuda. Só que a chupeta tem que ter prazo de validade. Então, qual é o prazo de validade da chupeta? No máximo até 1 ano e meio. Até 1 ano e meio ela calma, ela tem função. Depois de 1 ano e meio, a única função da chupeta é estragar toda a arcada dentária, atrapalhar a dentição, fala, osso, respiração e tudo mais. Quem sofre na retirada da chupeta? É a criança? Não é a criança, são os pais que sofrem. Criança não sofre. Se esse pai está seguro dessa transição da retirada da chupeta, a criança não sofre. É muito tranquilo. A respiração, né, que a criança que respira pela boca, ela tem uma falta de oxigenação, demora mais para esse cérebro oxigenar, para chegar o oxigênio, para fazer corrente elétrica, demora tudo. Então, a criança demora para repetir, demora para processar, demora para entender. Então, a gente tem que sanar essas questões de disfluência, dificuldades de fala para não refletir na escrita, hábitos deletérios, prestar atenção na respiração, respira pela boca, vamos levar no otorrino, vai fazer tratamento, fecha a boquinha, é adenoide, vamos fazer cirurgia, tirar, ouvido, otite, vamos tratar essa otite, para que essa criança tenha as vias todas desobstruídas, para ter um desenvolvimento aí saudável. E aí, a gente pergunta, como se comunicar, né? Voltando lá para a fala, que é a porta de entrada do mundo, desenvolvimento da linguagem, como que a gente se comunica? A gente tem 2 maneiras de comunicação. Comunicação verbal e não verbal. Coloquei aqui a não verbal, até os 12 meses, é a prioritária, é o que vai acontecer no desenvolvimento. Então, da vida intrauterina até os 12 meses, a criança tem uma comunicação não verbal. Essa comunicação verbal, ela desaparece quando a criança começa a falar? Não. A comunicação verbal vai para o resto da vida. Né? Eu tô aqui conversando com vocês, eu tô gesticulando, eu tô falando, eu faço cara feia, eu mudo a minha entonação. Se eu tivesse aqui, encostada na poltrona, segurando assim e falando, vocês não iam me escutar nem 2 minutos. Ia começar a cair aí o número de pessoas que estão entrando na reunião, não ia ter prazer de ouvir e não ia ter interesse. Então, essa comunicação verbal, ela é um geral, né? E ela vai para o resto da vida. Só que a partir dos 12 meses, aproximadamente, a comunicação verbal, ela se torna prioridade. Então, essa criança precisa começar a falar e se comunicar para o resto da vida, também oralmente, porque ela é a nossa principal comunicação hoje em dia. Apesar da internet, né, apesar dos Twitters e dos Instagrams, tudo, a gente sabe que o oral é o mais importante e é o que a gente consegue se expressar melhor. Ainda, graças a Deus, né? E aí, a gente pensando na comunicação, como que a gente pode encorajar, estimular a criança a se comunicar melhor? Então, a primeira coisa, a gente não antecipa a fala da criança. Nunca.
né? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho da escutativa, né? Que não existe mais, né? Acho que há muitos anos não existe a escutativa. Então, assim, a gente não tem paciência, acho que não é nem paciência, acho que a gente pode falar, a maioria dos pais não tem tempo de escutar o filho. Então, a criança começa a falar, o pai já está respondendo, então já está dando o celular, ou já está dando o brinquedo, ele já sabe. Como eu falei lá na frente, a gente tem tecla SAP. Então, só de olhar para a criança, você já sabe o que ela vai te pedir. Só que a gente não pode antecipar nem a fala, e nem as escolhas, e nem os pedidos dos nossos filhos, né? Porque a comunicação, ela parte daí. A criança tem que ter vontade, ela tem que ter iniciativa. Se ela vai e alguém vem e dá para ela, aí ela vai de novo, alguém vem e dá para ela, vai chegar uma hora que ela não vai mais. E aí eu não preciso fazer nada, porque já vão me dar. A gente tem casos aqui de crianças com atraso de fala, com 4, 5 anos. Por que a criança não fala? Porque ela é atendida para tudo, ela não precisa falar, né? Então a gente não antecipa a fala da criança. Oferecer brinquedos que estimulem a curiosidade da criança. Então, assim, é super verdade. Quando fala a criança gosta mais da sacola e da caixa do que do brinquedo. É muito mais importante para a criança a caixa. Quem não tem filho aqui que deu o brinquedo, a criança ficou brincando com a caixa e deixou o brinquedo de lado? Ela vai explorar aquele objeto. Eu sou super fã dos brinquedos desconstruídos, porque faz a criança refletir, faz ela ter curiosidade, faz ela elaborar. E aí é uma ótima oportunidade para ela se expressar através da fala. O que é isso? O que você está brincando? Mas para que serve? Essa caixa é o quê? Essa caixa é um carrinho, é um avião, é um foguete, é uma casinha. Então a criança consegue elaborar a fala dela. Procurar ser menos eficaz em atender aos desejos da criança, né? Porque a criança aponta, o pai já dá água. A criança faz, já vai, e é o que eu falei, não antecipa, mas dá tudo que a criança precisa. Então, às vezes chega no consultório, a mãe fala assim, ele não fala. Fala, mas como ele pede água? Ele não pede água porque a água fica baixinha, ele vai lá e pega. Aí os brinquedos, ele não precisa porque a caixa fica no chão. Ou seja, a vida do lindinho tá super cômoda, né? Ele tá lá, tudo que ele quer, ele vai e pega, então ele não precisa falar. Então a gente não vai deixar tudo, ser uma super mega mãe e dar tudo para ele. A gente vai deixar um pouquinho difícil. Então a água vai passar lá pro armário de cima, quando ele quiser água ele vai ter que pedir. O brinquedo vai ter só um brinquedo, os outros vai estar em cima do guarda-roupa, ele vai ter que olhar e vai ter que pensar como que ele vai pedir esse brinquedo. Então a gente vai dando estratégias para essa fala e essa comunicação começar a aparecer. Dar oportunidade para a criança escolher com o que brincar, mas aí eu acho que não é nem só com o que brincar, com tudo, né? Porque quando a criança até uns 5 anos, ela não faz parte da sociedade. Ela tá ali de corpo presente, então assim, vamos tomar vacina, você pega a criança e leva no posto. Vamos fazer isso, você pega a criança e leva lá. Você não conta para a criança o que vai acontecer, você não conversa com a criança sobre o que ela vai fazer, você não pergunta para a criança, às vezes a gente nem sabe o gosto da criança. Então assim, dá opção de escolha. E aí você vai dar a oportunidade de que essa criança fale. Então, você quer a Barbie ou você quer o carrinho? Você sabe que ela quer os dois. E aí ela vai ter que falar um. É a mesma coisa da alimentação. Eu quero que meu filho coma bem. Então, deixa ele escolher o que ele vai comer. Só que se eu quero que ele coma bem, eu não vou oferecer o brócolis e a batata. Eu vou oferecer a batata frita. Eu vou oferecer o brócolis e a couve-flor. E aí ele vai falar. E aí a gente vai dando oportunidade para essa criança se expressar. Transformar situações rotineiras aí do dia a dia em atividades interessantes. Então, tem criança que adora lavar louça. A gente adulto acha um saco, é uma droga. Poxa, chega, a pia tá cheia de louça. Põe a criança para lavar. Você não tá explorando o seu filho, mas você está fazendo com que ele participe das rotinas, das atividades da casa, e é um super momento para ele se desenvolver e conversar e falar. A partir do momento que você dá autonomia e algumas responsabilidades para a criança, ela começa a se expressar melhor. E aí, não só a criança, como o adolescente também. Então, assim, quase a mesma coisa para o adolescente. A gente fala, mas Tati, criança e adolescente é totalmente diferente. Totalmente diferente. Só que as nossas estratégias são as mesmas. Por quê? Porque a gente também antecipa a fala dos nossos filhos adolescentes, né? Geralmente o adolescente já nem tem mais fala. Então, ele já não gosta de conversar, ele entra, fecha a porta do quarto e a gente contribui para isso, porque quando ele vai falar, a gente já atravessa a fala dele. Então, a gente não dá oportunidade. E eu sempre falo que o adolescente é a pior fase da vida,
né? Quando a gente fala aborrecência, é super verdade, né? Eles estão naquela transição hormonal, né, de quem sou eu no mundo. A gente trata o adolescente como um adulto, então assim, você não é mais criança. Então, você não vai fazer isso porque você não é mais criança. Só que a gente também trata o adolescente como criança. Mas você não é adulto para fazer isso. Então, ele fica ali naquele lugar, o que eu faço, quem eu sou, e aí ele se tranca dentro de um quarto e não se expressa. Lógico que não. Ele não tem momentos, né? Ele não tem oportunidade de comunicação com a família. Procurar assuntos de interesse dessa criança, desse adolescente, transformar as situações também rotineiras, mas o principal é ouvi-los o máximo possível. Então, assim, para a gente se comunicar, a gente tem que estar predisposto para ouvir o outro. Para a gente falar, a gente também tem que aprender a ouvir. É uma troca, são relações. Então, a comunicação, a fala e a linguagem, ela só acontece se tiver uma relação. É troca. Eu falo, você escuta, você fala, eu escuto. Duas pessoas falando ao mesmo tempo, ninguém fala nada e ninguém escuta nada. Que é a mesma coisa, uma discussão. Se todo mundo começar a gritar, ninguém chega a lugar nenhum, né? Então, a fala, a comunicação, a linguagem são trocas, são relações. Pensando nisso, a gente fala na comunicação que nós temos hoje, né? Que está, de verdade, está péssima, né? Então, a gente nunca precisou tanto da comunicação como nesses 2 anos aí, quase 2 anos de pandemia, né? A gente nunca precisou se comunicar de uma forma eficiente como agora. Só que a gente não sabe fazer isso. Isso é uma coisa que a gente já vem arrastando há muito tempo, né? Principalmente a nossa cultura não sabe se comunicar de uma forma eficiente. E aí chegam os textos escritos que são frios. Além deles serem mais frios, a gente não sabe interpretar. Então, a gente lê uma coisa e interpreta uma coisa totalmente diferente do que estava escrito, né? As conversas dos WhatsApps, eu falo, quem me conhece, quem tem mais intimidade comigo, tem gente que me ama e tem gente que me odeia. A Bia já sabe, porque assim, eu só mando áudio, eu não escrevo, eu mando áudio. E me aguenta. E tem uma psicóloga que fala que eu odeio áudio. Eu falei, não tô nem aí, você vai escutar os meus áudios. Porque no áudio, o que a gente tem no áudio? A gente tem sentimento, a gente tem emoção, a gente tem entonação, melodia, ritmo, né? Alguém colocou aqui, eu sei que as perguntas são para depois, alguém colocou, agora tem 2 vezes, uma vez e meia. Gente, eu não acelero o áudio. Vai vir áudio de 50 minutos, eu vou escutar. Eu não acelero o áudio, viu, Cecília? Não acelero. Porque, assim, é comunicação. É a mesma coisa que eu começar a falar tudo assim, aqui para vocês. Vocês não querem me escutar assim, né? E aí tem gente que põe no 2 vezes e fica voltando 10 vezes, porque não consegue entender. Ou entende a conversa errada. Entende fora do contexto, porque a gente acelera. Nós, adultos, não temos um processamento auditivo tinindo 100%. E aí, se a gente perde uma palavra, muitas vezes a gente perde todo o contexto da conversa. E a gente interpreta errado. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de interpretação, a gente acelera um áudio, não interpreta, e aí acontece a falta de comunicação. Então, assim, a comunicação é muito importante, é mais importante agora, nesse tempo que a gente está vivendo. Então, acho assim, todo mundo vai repensar em acelerar o áudio, porque, assim, a gente não está se comunicando quando a gente acelera um áudio, né? Quando a gente acelera uma conversa. A comunicação é um treino, a escutativa que eu coloquei aqui é um treino maior ainda. Então, assim, o que é a escutativa? A gente eu falo lá para você, eu tô com dor de barriga, nossa, eu não tô me sentindo bem. Aí o outro que tá me escutando fala, nossa, mas você nem sabe eu então tô com uma dor maior ainda. Ele contou toda a vida dele, ele me escutou? Não. Então, não tem escutativa. Então, essa escutativa nunca foi tão importante como está sendo agora, né? E é a partir dela que a gente consegue a relação e a comunicação. E aí, as formas de se comunicar. Primeiro, a gente tem que ter desejo de se fazer compreender. Então, eu tô aqui, eu tô me gesticulando, eu tô mudando a entonação, eu tô dando exemplos, porque eu quero que vocês entendam o que eu tenho para passar nesse pouco tempo. Então, eu tenho um desejo de fazer compreender. Eu preciso que o outro também dê abertura para me entender. Porque se a pessoa tá
com má vontade, está aqui por obrigação, porque, olha, eu obriguei você a entrar nessa reunião, ele não vai querer me entender, né? A gente tem que tomar cuidado na nossa forma de comunicação, como a gente fala. Então, lá, você vai escrever uma mensagem de texto no WhatsApp, você não pode escrever de qualquer jeito, porque a pessoa pode interpretar de N maneiras que não tem nada a ver com o que você queria falar. Né? A gente tem que entender a comunicação do outro, o que o outro espera. Então, a gente tem que saber como ele entende para a gente se comunicar. É muito difícil a comunicação, né? É muito difícil se fazer entendido, principalmente em telas. Você não tá, nem sempre você está vendo esse corpo, essa expressão. Então, em telas, essa comunicação nos dias de hoje está muito mais difícil de se entender. Por isso que tantas relações se desfizeram nessa pandemia. Né? Então, a gente tem recursos aí de comunicação verbal, não verbal, vocal. Então, tem que estar uma harmonia. Então, tem que ter uma fala clara, tem que ter uma entonação, uma melodia, um ritmo e que tem que ter um corpo junto com essa fala. E aí, a gente tem instrumentos da comunicação, que é a expressão... Oi, é a Bia que está falando, só para te avisar que faltam 15 minutos para o final. Tá, temos acho que mais 2 slides. Tá joia, tá joia. E aí a gente tem esse corpo, essa fala, e aí a gente vê a expressão, o olhar, o sorriso, tudo junto, você tem um instrumento ideal de comunicação. Então não dá para a gente falar como uma esfinge, um poste, sem nenhuma expressão e sem nenhuma entonação. E para melhorar a linguagem e ajudar a comunicação do nosso filho, a gente precisa de 4 coisas: treino, disciplina, disposição e amor. Então, a gente precisa treinar a comunicação, essa relação precisa ser treinada. Para esse treino acontecer, precisa da disciplina, isso tem que ser diariamente, o tempo todo. Mas para a gente conseguir fazer diariamente, o tempo todo, a gente tem que querer, a gente tem que estar disposto a... Mas para isso tudo acontecer, a gente precisa ter o amor. O amor ao nosso filho. Então, se eu quero um filho efetivamente comunicativo, resolvido, expressando o seu sentimento, eu preciso ter todos esses requisitos aí andando em conjunto. Então, acho que, assim, eu falo muito rápido, mas é que eu queria terminar tudo. Tem esse tema, assim, a gente ficaria falando até amanhã, né, da comunicação, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo. E eu acho que, para terminar, essa frase do Augusto Cury, que eu amo, acho que tem tudo a ver. Os filhos não precisam de pais gigantes, mas de seres humanos que falem a sua linguagem e que sejam capazes de penetrar-lhes o coração. Então, acho que é isso, né? Se a gente está predisposto a se comunicar, o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento da linguagem e a comunicação só acontece se tiver predisposição de ambas as partes, mas principalmente de nós, adultos, em relação aos nossos filhos. É só tudo isso. Pois é, só tudo isso, né, Tati? Meu Deus. Você vai tirar o compartilhamento de tela para a gente? Eu vou deixar aqui, ó, só o agradecimento, né, por participar dessa escola de pais. Aqui estão os meus contatos para quem quiser conhecer a Helper, quiser me conhecer. Eu sou a rainha do cafezinho, então quem vier aqui vai ter cafezinho, vai tomar café comigo, vai conversar. Acho que vocês já perceberam que eu falo muito pouco e muito devagar. Dependendo da hora, ainda ganha um bolinho gostoso. Ganha bolinho de cenoura com caldinha. Aqui o negócio é chique. Que bom. Que delícia, bom. Tati, que delícia ouvir, né? Eu acho que não é a primeira vez que eu ouço muito desse conteúdo que você trouxe aí. E toda vez que eu ouço, eu fico muito contente de saber o tanto que isso acontece naturalmente na rotina e no dia a dia da nossa escola. E eu acho que até mencionei no início aí do nosso encontro. Interessante, né? As crianças antes falavam a partir dos 5... E as crianças iam para a escola a partir dos 5. Exatamente. As crianças tiveram um atraso na linguagem no período da pandemia e as crianças não foram à escola no período da pandemia. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que a gente está colaborando muito nesse desenvolvimento da linguagem. A Flávia fez uma pergunta muito interessante, que você chegou a falar um pouquinho, mas não explorou o tema. Flávia, quer fazer essa pergunta para a gente? Inclusive, Cecília, até te peço licença, como a gente está assim, com poucas pessoas na sala, a gente está mais um petit comitê, eu queria convidar aquelas pessoas que fizeram comentários no chat que abrissem suas câmeras e falassem direto com a Tati, né? Que ótimo, a comunicação, preciso ver as pessoas.
Eu até Tô aqui tenho aflita. Não, eu até tenho aqui as questões, tenho algumas perguntas para você, Tati, mas eu vou deixar aqui o pessoal à vontade enfim, falar com você da forma que eles preferirem, tá? Flávia, eu vi que você já está com a sua câmera aberta, com o microfone, pode desativar aí o mudo e fica à vontade. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Tati. Tá linda. Eu estou aqui como mãe hoje, totalmente como uma mãe, né? Mas é uma delícia sempre escutar todas as coisas que a gente faz todos os dias em sala de aula também, né? Eu me enriqueci muito aqui. A minha dúvida como mãe, tá? A TV, o celular. Eu vejo diferentes opiniões de pediatras, de psicólogo, tudo isso toda hora. Se a TV controlada, então você está lá do lado do teu filho, ou você está lá, sei lá, meia hora que seu filho está vendo um desenho, isso realmente prejudica muito o desenvolvimento da fala dele, porque eu acho que as pessoas tendem a ser extremistas, né? A criança passa 3 horas na frente da televisão, eu compreendo, isso vai atrapalhar a fala dessa criança, mas agora meia hora de uma TV, por exemplo, 40 minutos de uma exposição, atrapalha a fala dessa criança? Não, eu acho que é o que você falou, as pessoas tendem a ser extremistas. Eu acho que tudo tem que caminhar num equilíbrio, que foi o que eu falei, eu sou fono, mas dei chupeta para minha filha. Tem um equilíbrio, tem um prazo de validade, né? A TV também tem que ter prazo de validade. Meia hora, por exemplo, no seu caso, eu sei a idade da sua criança. Meia hora, 40 minutos, ok. Mais que isso, não. Então, assim, se a gente quer que os nossos filhos falem, primeira coisa, tem criança que tem uma predisposição para uma fala super bem desenvolvida, ok? Tem criança que tem predisposição para o atraso de fala. Então, assim, se a gente quer que essa criança que tem predisposição para um atraso de fala fale, a gente corta a televisão e corta a tela de celular, tablet e tudo mais. Não tem que usar. Agora, se vai usar, usa de maneira controlada e com qualidade. Não adianta você pôr lá o Pocoyo que não fala. As crianças amam, mas o bicho não fala. Então, a gente vai pôr o Backyardigans que canta o tempo todo. A Luna, que tem música, tem ritmo e entonação. Mas com o tempo controlado. Não tem problema, desde que tenha um equilíbrio. E aí depois puxa um assunto, né, Tati? Fala sobre o desenho. E aí, qual parte do desenho você... Exatamente. Olha, quem é esse? Olha. É o fulano? Não é o ciclano? Então, falar sobre. Pode ser... Use a seu favor, né? Tem pais que têm dificuldade de falar sobre, e a gente tem desenhos que já falam com a criança. Adora a Aventureira, por exemplo, a pergunta, ela espera a resposta e depois ela continua. Então, assim, é o que eu falei, já que vai usar a tela, usa com qualidade. Bacana. E usa junto, né? Exatamente, né? Tem que participar, né? Tem que ter o tempo, é o que a gente fala, não é a quantidade, mas é um tempo de qualidade. Então, assim, fica junto com o filho, canta junto. Até hoje, vocês sabem, a minha vai fazer 9 anos. Todo final de semana, a gente assiste um filme com pipoca juntas. E ela fala mais do que a Mulher do Coco, não sei para quem ela puxou, né? Mas ela fala bastante. Então, a gente assiste filme conversando e comentando sobre ele. Legal. Tati, uma questão. A fala errada de uma criança, ela pode influenciar na escrita dessa criança? Totalmente. Criança que fala errado, escreve errado. Principalmente, a gente tem no processo de alfabetização, a gente fala que são os pares fonêmicos, surdos e sonoros, que é a tristeza do professor, né? T por D, P por B, F por V. Então, essas trocas acontecem. Então, geralmente, a criança fala essas trocas, são trocas auditivas, né? De vibração ou não, e aí ela acaba escrevendo errado. Então, são 2 tratamentos. Se a gente consegue tratar a criança antes de 5 anos, quando ela começa a escrever, ela já não escreve mais errado. Legal. A Cecília, ela fez vários comentários aqui no chat, não sei se você foi... eu falei um pouquinho sobre isso. Eu não me identifico com a Cecília, porque a gente quase não fala, assim, ó, é uma competição. Ainda bem, mas então, ela colocou algo assim bem interessante, todos os comentários foram interessantes, mas enfim, a combinação verbal e não verbal é essencial para a aquisição da segunda língua no ambiente escolar. E aí eu queria emendar isso, já que estamos aqui no ambiente de uma escola bilíngue, né?
como que o aprendizado da segunda língua pode ou não influenciar na fala de uma criança? Eu adoro falar isso, e assim, é o que mais, quando vão colocar a criança na escola, geralmente as mães dos meus pacientes, elas vêm me perguntar, eu queria colocar numa escola bilíngue. Ai, mas eu tenho medo de atrapalhar a fala. Não atrapalha a fala, pelo contrário, contribui com a fala. Mas aí eu volto a falar, é lógico que tem algumas crianças que têm predisposição para um atraso, predisposição para um distúrbio articulatório, que é uma troca na fala. Então, essa criança que tem a predisposição, ela vai ter. Então, assim, o bilinguismo vai atrapalhar? Não, mas ela vai precisar de um estímulo a mais do que as outras crianças. Mas o bilinguismo, ele só contribui. Ele aumenta o repertório de palavras. Lembra que eu falei lá de 10 a 50, de 200? Então, assim, uma criança bilíngue, em vez de, não fala 10 palavras, ela fala 20. E ainda Entende? tem a consciência fonológica, Exatamente. né, Tati? Consciência fonológica é tudo e é vida. Entender os fonemas, entender os sons é o que ajuda eles a transporem para essa Exatamente. escrita. E aí Isso, eles têm contato com mais sons, eles ficam, na verdade, com esse ouvido mais aguçado, né, Tati? exatamente. Isso seria até para um outro bate-papo, porque assim, a gente tem estudos que falam que o processamento auditivo da criança bilíngue é diferente. Então, assim, ele é muito melhor, porque esse processamento auditivo, até os 6 anos, ele está sendo formado, esse cérebro ainda está em formação. Então, por isso que a gente só faz avaliação de processamento auditivo após os 7 anos, porque a criança está ainda em formação. Então, se ela está em formação, o processamento auditivo ele começa lá na vida intrauterina. Então, a criança vai escutando o som, ela vai interpretando, ela vai escutando a entonação. A criança bilíngue, ela escuta em 2 momentos, tanto no caso da Maple Bear, tanto no português quanto no inglês. Então, esse processamento auditivo, ele vai se moldando para escutar das 2 maneiras. Por isso que a gente fala que aprender a segunda língua mais velho, é difícil. Porque esse processamento, ele já tá pronto, formado e engessado. Na criança, não, ele está em formação. Então, as 2 línguas só vêm a contribuir para esse processo. Tem também uma questão da velocidade das sinapses, né? A criança, ela fica mais ligada, ela fica mais, não queria usar esse termo, mas ela fica mais esperta. Já temos um tema no próximo encontro de escola de pais, porque a gente pode, como a Tati falou, a gente pode abrir um encontro inteiro. Não aconteceu a poda sináptica ainda, então tá fervilhando lá a corrente elétrica no cérebro dessa criança. Bom, eu sou suspeita, minha filha tá aí, assim, eu sou I love you para Maple Bear. Ô, Tati, a gente tem mais 3 minutos, mas eu quero fazer uma última pergunta para você. Não sei, eu quero também deixar à vontade aqui, se alguém quer abrir o microfone, fazer alguma pergunta para a Tati, porque eu realmente tenho uma lista de perguntas aqui para fazer para ela, mas eu gostaria de dar a vez aqui para se alguém quer falar alguma coisa. Bom, enfim. Ô, Tati, o que é, só para a gente concluir, então, e a gente deixa aqui, então, a promessa de um próximo encontro, para continuar com os outros milhões de temas, né? Uhum. O que é o mutismo seletivo? Mutismo seletivo é a ausência da fala, mas seletiva. Por exemplo, é uma criança, a gente tem um caso aí na Maple Bear que já não é mais mutismo seletivo, porque essa criança já está falando, mas ela não fala dentro da escola, ela só fala na casa. A minha filha, aos 2 anos e meio, teve mutismo seletivo. Então, imagina a minha filha, quem conhece a Mel sabe que ela fala pra caramba. Ela não falava com ninguém, ela só falava dentro da minha casa. Então, é uma seleção de onde essa criança vai falar. Geralmente, o mutismo seletivo ele está ligado com a questão emocional e com a questão de traumas. Muitas vezes, aí não sei uma porcentagem, mas assim, chutando aí uns 90% dos casos é questão de traumas da criança. E os outros 10% é uma questão emocional, de insegurança, de timidez. Então, a criança deixa de falar num determinado local. Geralmente é em escola, em ambientes sociais, em festas, e ela só fala, na maioria dos casos, ela só fala dentro da casa, naquele ambiente seguro, com o pai e com a mãe. Eu imagino o quanto isso interfere, né? Se isso acontece no ambiente escolar, o quanto isso interfere no desenvolvimento dessa criança, muito, né? Em todos os âmbitos e aspectos.
Enfim, Tati, Cecília, Cristina, não sei se vocês querem, enfim, se alguém gostaria aqui de falar mais alguma coisa, mas, Tati, eu queria te agradecer demais. Bom, a gente está vendo o quanto a sua área, aqui para nós que trabalhamos com as crianças, ela é importantíssima. Eu imagino que aí na Helper você deve também ter uma equipe de psicólogos, né, uma equipe de multiprofissionais aí, né, atendendo essas crianças, essa demanda. Então, eu queria te dar parabéns pelo trabalho bonito que você faz, que você desenvolve, principalmente aqui com os nossos alunos, né? E já deixar o convite aqui para um próximo, quem sabe. Super aceito, assim. Aceitamos também sugestões, né, Bia? Eu tenho uma lista, tá bom? Tem a Joyce aí que está assistindo, acabou de comentar. Tem um repertório aí de palestras absurdas, né? Assim, super interessantes. Assim, eu que agradeço a oportunidade de falar. Eu amo a fonoaudiologia, eu amo falar da fonoaudiologia e principalmente falar para a Maple Bear. Bom, então, pessoal, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Em breve voltaremos com a Escola de Pais. Agora a gente entra no mês de férias, mas não é um mês de descanso para a gente, né, equipe Maple Bear? Muito pelo contrário, um mês de muito estudo e preparação para essa segunda parte aí. Trabalho em dobro. Jornada de 2021. Exatamente, grandes desafios. Muito obrigada a todos. Tati, mais uma vez, obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal. Bom descanso. Um beijo. Até outro dia. Tchau, tchau.